Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Ô Rei, Tu és o nosso amado Jesus. Te amamos tanto, te amamos tanto, te amamos tanto. Obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos neste lugar. Há uma liberdade, um mover profético neste lugar, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos. A luta é pela tua atenção. A luta é pela tua atenção. Seja atraído. O Espírito de Deus, Ele quer atrair a tua atenção. Eu creio em verdades que o Senhor quer ministrar no teu coração, na tua alma, na tua vida nessa noite. Em chaves proféticas para que você possa marchar em direção a tudo quanto o Senhor tem para a tua vida. Chega. Fala para o Senhor: Deus, eu me desarmo nessa noite. Fala para o Senhor: eu me desarmo nessa noite, eu me desarmo. Toda arrogância, toda, Deus, em nome de Jesus, toda tristeza, vitimismo. Em nome de Jesus, Tu és o Deus que nos fizeste de uma forma tremenda. O salmista Davi, ele fala no Salmo 139, que ele se impressiona ao ver, ao entender o pouco que ele sabia de como o Senhor o teceste, o fizeste no ventre da mãe dele. Deus, são coisas fantásticas que nós já estamos tão familiarizados, tão acostumados. Ah, Jesus, Tu és o Deus que deixou a sua glória. O Senhor deixou a sua glória e veio habitar entre nós. O Senhor se fez homem. E como homem, o Senhor não se importou em lavar os pés de seus discípulos. O Senhor fez um trabalho que era um trabalho de escravo. Ah, Jesus, as nossas armas, elas não são carnais, querido. Feche seus olhos, feche seus olhos. Mas elas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus. São poderosas em Deus para destruir fortalezas, fortalezas da mente. Nós declaramos agora, anuladas, quebradas, todo sofisma. A palavra de Deus diz também, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. Nós declaramos agora, caídas por terra no nome de Jesus. Há um movimento profético nesse lugar, querido. Talvez você não entenda o que eu estou dizendo, mas há um direcionamento do Senhor. Nós estamos alinhados com os céus, alinhados com os céus, e quando nós nos alinhamos com os céus, quando nós nos alinhamos com a vontade do Senhor, milagres começam a acontecer, porque Ele é um Deus de milagre, queridos. Jesus, Ele andou e por onde Ele andava, milagres aconteciam. Aonde Ele estava, as coisas não ficavam como estavam, mas elas eram transformadas. Mas quantas pessoas não estavam naquelas aldeias, naqueles lugares e não foram tocadas? Porque talvez eles não se alinharam com a vontade do Senhor. Mas nessa noite em nome de Jesus, eu te desafio, abra o teu coração, abra a tua mente, seja renovado, a renovação das nossas mentes em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é enfática quando fala de renovação das nossas mentes, é a mesma palavra usada quando Cristo sobe ao monte e Ele é transfigurado. Então, ou seja, as nossas mentes, elas são transfiguradas. E aí nós podemos experimentar, preste atenção nisso. Quando você vive essa transformação da sua mente, não é algo que acontece somente na sua emoção, mas é algo que vai mais profundo, atinge o teu espírito e traz revelações proféticas para a tua vida. Aí você pode sim experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. E é isso que nós queremos para vocês. Experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor para a tua vida, pois é o melhor lugar para se estar. Amém? Você recebe isso? Você recebe isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Estamos aqui, a maratona do domingo, né? Nós estamos dizendo assim. Já é o terceiro culto que nós estamos fazendo hoje. Glória a Deus por isso. E queremos não precisar de um quarto. Amém?
Porque nós queremos que em pouco tempo nós teremos um ambiente maior. Amém? Quantos dizem amém? Amém? Nós teremos um ambiente maior, onde nós teremos pelo menos ali uns 1000 lugares. 1000 pessoas sendo transformadas, potencializadas na renovação das mentes, experimentando a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, aonde quer que eles estejam, agentes poderosos de renovação e transformação do Senhor. Quantos são esses agentes poderosos de transformação, aonde quer que você vá, é essa palavra que você tem, amém? Deus não chamou ninguém, presta atenção nisso, Deus não chamou ninguém só para ser espectador, amém, querido? Mas Deus chamou para que você entre nesse projeto, esse projeto poderoso. Às vezes a gente vê algumas pessoas, pastor, mas eu não sei ainda quem eu sou, acho que eu vivo uma falta de identidade, então eu vou dizer qual é a sua identidade hoje nessa noite. Não é o tema da pregação, mas eu vou bem rapidinho dizer qual é a sua identidade. Não é igual, não é quem você precisa ser, porque a palavra identidade vem de idem, né? Alguém sabe o que significa idem? É o mesmo, é igual. Então não é igual, aquilo que você precisa buscar ser, não, mas é igual a quem você precisa ser, igual a quem nós precisamos ser. Tem um livro bem antigo, né, das antigas, só os crentes das antigas. Quem lembra aquele livro assim, Seus Passos, o que faria Jesus? Levanta as mãos. Quem lembra aí é quem já está com uma caminhada maior no Evangelho. É um livro que fala de situações aos quais, como Jesus agiria, né? Eu indico que você leia, porque vai te impulsionar a viver uma vida sempre perguntando para o Espírito Santo, como Jesus reagiria agora aqui, dirigindo, né, indo para trabalhar, quando você é trancado, quando você recebe uma ofensa de alguém, quando você recebe uma notícia que você não gosta, como você lida com isso. A melhor pergunta para se fazer é: o que faria Jesus em meus passos? Amém, queridos? Então tenha esse hábito poderoso, esse estilo de vida de sempre perguntar para o Espírito Santo como Jesus viveria e faria. Amém, queridos? Eu quero que você abra a palavra de Deus lá em Jeremias 29. Para quem não sabe onde fica Jeremias, fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Tá bom? É bem fácil. Abre mais ou menos ali na metade da sua Bíblia ali, tá? Pouco depois de Isaías, você vai se deparar com Jeremias. Tá bom? Abra lá. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, Jesus. Olha aí, tem as misericórdia aí. Mas amém. Quantos amam a Bíblia aqui? Quantos amam a palavra de Deus? Amém. A palavra de Deus, nós queremos, ela é a revelação daquilo que nós precisamos saber de Jesus Cristo e do Deus Pai e do Espírito Santo. Amém, queridos? Então eu vou ler com vocês o capítulo 29, do versículo 1 ao 14. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Fala assim comigo, cativeiro. Como também aos sacerdotes, olha quem foi para lá, né? Os anciãos, sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor, né? Um bom nome para se colocar em cachorro hoje, né? Quem é Nabucodonosor, né? É um bom nome, né? Talvez para alguém seja meio complicado, né? Mas, enfim, era um rei, né, que havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e ferreiros, olha só a nata da sociedade ali. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Sedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém, queridos? Amém? Nós estamos vivendo o Setembro Amarelo, né? Esse Setembro Amarelo, as mídias vão trabalhar bastante a questão de uma pandemia, né, que se instaurou, uma pandemia demoníaca terrível. Não a pandemia de Covid, que também poderíamos dizer que é terrível, é demoníaca, mas uma pandemia, né, de suicídio, onde pessoas estão tirando as suas próprias vidas, onde pessoas desistiram de viver, onde pessoas, né, não encontram mais forças, não tem mais alegria, ou seja, tudo ficou cinza, né? Tudo perdeu, né, o valor, e as pessoas, elas acham que a melhor coisa que tem que fazer é tirar as suas próprias vidas. É muito triste isso, né? E nós também vivemos os dias terríveis de pandemia, onde se eu perguntasse quem perdeu um parente ou um conhecido, eu creio que todos nós levantaríamos as mãos, né? Nós tivemos, semana passada, nós perdemos um grande amigo nosso que esteve pregando aqui, né, conosco há uns anos atrás, o Drummond. Quem se lembra do Drummond? Né, eu tive o prazer de tomar um café com ele, de conversar. Pensa um homem alinhado com os céus, muito novo, e o Senhor o recolheu. Então, sim, foram e são dias tristes, mas a palavra do Senhor, ela vem para nos encorajar, né, e dizer para nós que nós temos um futuro, queridos, que nós temos uma esperança, e não somente uma esperança, mas uma viva esperança. Fala assim comigo: viva esperança. Por isso o Senhor está dizendo para você nessa noite: viva abundantemente apesar das situações. Quantos estão comigo aqui? Viva abundantemente, por quê? Porque o Senhor sabe de onde flui tudo aquilo que você precisa para viver. Eu digo, querido, quando você está nessa fonte, tudo que você precisa você encontra, mesmo em dias terríveis. Uma cena que me vem à mente quando eu falo de dias terríveis, dias tristes, mas a pessoa encontrou em Cristo uma fonte poderosa de viver abundantemente aquilo que o Evangelho diz que ela tem, que ela está disponível para ela. É uma senhorinha. Eu lembro quando eu fazia estágio, né, para me formar em psicologia, eu fiz estágio com a doutora Virgínia, né? Alguns até lembram dela, né? Minha irmã lembra muito bem. Doutora Virgínia, e até uns anos depois, ela foi chamada de doutora Morte. Eu não sei se é verdade, mas enfim. Mas nós fomos
recrutados como estudantes formandos em psicologia de darmos as más notícias. As más notícias, as terríveis notícias, né, do falecimento dos amados que se encontravam na UTI. Eu me lembro nitidamente, queridos, eu me lembro de 2 pessoas só, né? Era uma menina que o Senhor milagrosamente curou, de lúpus, né, uma doença autoimune terrível, e ela foi curada por causa do poder do perdão. E a outra é uma senhorinha, que eu me lembro que eu sentei com ela, e estava ela e o filho, e eu fui falar que a neta tinha acabado de falecer, uma netinha de praticamente uns 10, 11 anos. E quando eu falei, o pai se jogou no chão, e ele pegava o vídeo e mostrava, olha aqui ela na praia, olha aqui, e mostrava, e eu, oh meu Deus, e eu não podia falar do Evangelho, mas eu já estava assim, eu vou ser um cara contra a lei nesse processo aqui, eu vou ter que falar do Evangelho, porque onde você está, isso é muito mais forte do que qualquer situação ao qual você vive. Quantos estão comigo aqui? Mas antes mesmo de eu falar para eles, a velhinha olhou para mim, uma dor que a tomava de uma forma poderosa, e ela olhou para mim assim, filho, eu me lembro até, parece que eu estou falando, ela falou assim, meus filhos, você conhece Jesus? Ela, filho, você conhece Jesus? Você precisa conhecer Jesus, filho, a minha neta conhecia Jesus. Você conhece Jesus? Eu sei aonde minha neta está. Mas você, filho, diante de tanta situação que você enfrenta aqui, se você hoje morresse, para onde você iria? Fica aquele negócio engasgado, eu falei assim, uau, isso é impressionante que a senhora está fazendo, porque eu já estava quase falando do Evangelho para a senhora, e a senhora vem falar do Evangelho para mim? Ela falou, você é evangélica, eu sou. Eu lembro que ela era na época, muitos anos atrás, ela me abraçou, um abraço gostoso de vó. Coisa que lembram do abraço gostoso de vó? Levanta a mão. E eu me senti abraçado por uma vozinha que estava diante de uma situação terrível, mas ela me abraçou e ela chorou comigo. E ela me abraçou e chorou comigo. Por onde eu quero chegar é a situação aonde você está, ao qual você vive, não é determinante na tua vida. Quantos creem nisso? Não é determinante na tua vida, mas as decisões que você tomar vai te levar ao teu destino. E esse povo estava nessa situação por causa disso. Qual que é o contexto histórico aqui? Lembra que a gente falou sobre cativeiro? Pensa cativeiro. Presos, né? Eles foram transportados do lugar aonde eles viviam, da terra que eles amavam, da terra que eles sonharam, que foi profetizada para Abraão. Abraão andou muitos anos naquele lugar, naquela terra, ele perambulou naquela terra, e depois os filhos dos filhos dos filhos dos filhos herdaram essa terra, e agora, por quê? Eles não estavam vivendo de acordo com a aliança. Fala assim, aliança. O Senhor os tirou daquela terra. O Senhor queria ensiná-los a ter um coração em Deus, não em lugares, não em situações. Eu queria ler com vocês aqui, antes da gente terminar o contexto histórico, para que você entenda. Abra comigo no Salmo 137, para que você entenda qual era a situação emocional daquele povo. Pensa um povo triste. Talvez você está assim nessa noite, triste. Talvez você está assim nessa noite, e eu não vou dizer que talvez que você não tenha razões. Posso até dizer que você tem as razões, mas eu quero te dizer, quando você se encontra com Cristo, quando você se encontra com esse propósito, essa tristeza não é maior do que Cristo na tua vida. Essa tristeza não te domina. Não estou dizendo que você não possa viver luto, pode. Mas isso não pode te impedir de viver o teu propósito em Cristo. Amém? Você toma essa palavra para você. Olha qual era a situação emocional daquele povo. Às margens
dos rios da Babilônia. Lembra? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Já não estavam mais na sua terra. E para o judeu, ser completo é estar na sua terra. Para o judeu, ser completo é termos um templo. Eles já não tinham mais o templo. Ser judeu, para ser completo, eles precisavam estar naquele lugar. Então, o determinante para a vida deles era do jeito deles. O determinante para a felicidade, para a alegria, para a abundância, era do jeito deles. Talvez você não fale isso para Deus, mas inconscientemente você está falando. Eu falo, Deus, só se for dessa forma, então eu vou ser feliz. Só se for desse jeito, então eu vou ser feliz. Só se eu conseguir alcançar algo, eu vou ser feliz. Só se eu tiver aquela promoção. Só se eu comprar aquele carrão. Mas, querido, o Senhor te dá condições de você, em Cristo, ser feliz, mesmo em meio ao deserto. Mesmo em meio ao deserto. O Senhor não é o Deus que sacia todas o nosso querer, mas Ele vem suprindo a nossa necessidade. Eu gosto muito de uma possível e melhor tradução para o Salmo 23. Não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sei você, mas eu já tive falta de algumas coisas. Você teve já falta de algumas coisas? Mas por pouco tempo. Mas a melhor tradução é, o Senhor é meu pastor e o pastor não me faltará. Eu nunca tive falta de Jesus, queridos. Eu nunca tive falta de Jesus. Tanto que no versículo 15 fala assim, buscar-me-eis e me achareis. Presta atenção nisso. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o coração. Serei achado de vós. Serei achado de vós. Eu te digo, é impossível. É impossível se você vir com um coração quebrantado e contrito. Deus, eu preciso de ti. É impossível que Ele fale assim, eu não quero você. Sabe por quê? Porque essa palavra diz que Ele nos ama. Essa palavra diz, mesmo nós sendo pequenos como somos, Ele nos ama com amor eterno. Esses dias, eu sempre soube que eu era pequeno. Eu sempre soube que eu fui muito miudinho, pequenininho. Mas eu assisti um vídeo chamado Ponto Azul Pálido. Quantos aqui já assistiram esse vídeo, Ponto Azul Pálido? Ninguém? Cara, assista esse vídeo na internet. Uma sonda chamada Voyager, que foi lançada nas décadas de 60. Ela estava atravessando a Via Láctea. Estava, presta atenção, 6 bilhões de quilômetros da Terra. 6 bilhões de quilômetros da Terra. Eu não sei como, mas eles conseguiram virar a lente da câmara da Voyager. E ela tirou uma foto da Terra. Gente, aquele ponto azulzinho pequenininho, você tem que focalizar. Aqui é onde aconteceu toda a saga da humanidade. Apesar de ser tão grande e Deus ser muito maior do que o universo, porque Ele criou o próprio universo, Ele ama aqueles que estão naquele ponto azul pálido. Ele me ama com amor eterno, tanto que Ele deixou a sua glória e veio habitar, e habitou entre nós, e nós vimos o Criador de João, e nós vimos aquele que fez todas as coisas, a palavra de Deus, que disse, haja luz, e a luz apareceu. Esse Deus te ama, querido. É esse Deus que quer ter um encontro poderoso com você. Não só um dia, 2 dias, mas um encontro poderoso por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Você já pensou nisso? Você é amado. E era essa a mensagem para aquele povo. Povo, vocês estão nessa situação, mas eu sou o Deus que quero intervir nessa situação. E deste deserto que vocês estão vivendo, eu quero gerar vida. O que você precisa? Será que é condicional a tua fidelidade a Deus? Vamos lá? Olha como é que estava o povo. Talvez você se encontre assim. Olha aqui, ó, às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos.
à margem dos rios da Babilônia, os cativos, os desviados, aqueles que não quiseram mais um compromisso com Deus, eles estavam agora numa situação de cativeiro e estavam chorando. E eu te digo assim, chorar resolve alguma coisa? É muito bom. Chorar resolve. Jeremias era chamado o profeta chorão, mas chorar não resolve, a não ser que você chore para Deus. Às vezes a gente chora para a pessoa errada, às vezes você chora para o teu irmão, contamina ele com o teu sofrimento. Não estou dizendo que você não possa, mas procure pessoas, pastores, líder de GC, procure pessoas que vão ter isso aqui para dizer como você deve viver. Então eles estavam ali sentados, eles se assentaram, eles desistiram, mas, enfim, vamos lá, eles choravam e eles lembravam de Sião. Aquilo sim era bom, aquilo era um tempo legal, né? Saudosismo não ajuda ninguém. E o Senhor tem vida abundante. Viva abundantemente, viva abundantemente, porque o Senhor é a fonte de vida, não é aquilo que você viveu no passado. Deus tem dias melhores, Deus tem dias melhores, Deus tem dias melhores, e esses dias só não serão melhores do que os próximos. Quantos creem nisso? Vamos lá. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Cara, o músico deixar de tocar, porque está em deprê, porque a depressão é muito grande. E eles penduraram suas harpas, choravam e diziam: nós não poderíamos mais continuar fazendo aquilo que nós fazíamos. E aí no versículo 6 diz assim: pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos um cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até os fundamentos, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Olha aqui, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te dera pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los na pedra. Pensa um povo triste. Você já chegou a um nível de tristeza dessa? O que o Senhor fala para esse povo? Fala assim: não, vocês têm que entender. Vocês têm que entender que o maior sofrimento de vocês pode se tornar o teu maior ministério. Alguém já falou isso? O teu maior sofrimento pode se tornar o teu maior ministério. Já pensou nisso? Estavam lá, chorando, falando mal, vivendo do passado, mas eles não buscavam o Senhor. E o Senhor manda uma carta para este povo através de Jeremias. Jeremias, manda uma carta, escreve uma carta para aquele povo. Eles estão vivendo aquilo que eu não chamei para viver. Eu tenho planos de paz para a vida deles. Eu tenho o melhor dos céus para a vida deles. Eu tenho o melhor da terra para a vida deles. Eu tenho, tudo isso está nas minhas mãos, mas eu quero tratar o coração deles. E o Senhor fala para eles assim, no capítulo 29, no versículo 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, que eu deportei. O Senhor falou: eu coloquei vocês nessa situação porque eu quero tratar o coração de vocês. Queridos, e não existe nada que nos trate mais do que situações de sofrimento. Não estou dizendo que são todas as situações. Às vezes você entra numa situação porque é desobediência ao Senhor. Mas existem situações que o Senhor nos coloca. E o Senhor disse para eles assim: olha, eu preciso que vocês vivam. Eu preciso que vocês gerem, edificar casas e habitar nelas. Ou seja, vivam.
Seja um sinal de Deus aonde vocês estão. Vivam, edificai casas, habitem nela. Parem de ficar chorando, parem de ficar lamentando, mas vivam. Eu sou o Deus que te coloquei ali, e o tempo do sofrimento tem um tempo para acabar. Portanto, vivam, sigam o fluxo da vida. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos. Fala de algo geracional, multiplicai-vos. Porque quando vocês voltarem, vocês serão multidões, muito maiores, melhores do que aqueles que foram para o exílio, porque Deus mandou aquele povo para o exílio, porque queria tratar o coração religioso deles, queria tratar o coração idólatra deles. Eu estava lendo algo contextual também a isso. Eles confundiam Deus com outros deuses. Se eu perguntar aqui para vocês, eu queria que você levantasse a mão. Quem ama Deus aqui? Levanta a mão. Agora eu queria fazer outra pergunta para você. Quem ama o que Deus ama? Levanta a mão. Quem ama Deus a ponto de deixar o que ama para fazer o que Deus ama? Levanta a mão. Diminuiu? Pensa um tratamento bom para o povo de Israel. Porque eles tinham um relacionamento com Deus de barganha. Né? Eles pegaram um Deus dos filisteus, que era o Deus Dagon, que era o Deus que era chamado Deus da provisão. Era o Deus da provisão. Era o Deus que, segundo os costumes da época, que muitos israelitas adoravam. Se você vai lá para Oséias 8, você vai entender o que estou falando. Os sacerdotes, eles se prostituíam com esses deuses. O Deus Dagon era tido como Deus da provisão, o Deus que fazia com que as colheitas crescessem, o Deus do milho. E é o seguinte, eles ofereciam algo a Deus para ter algo em troca, mas eles não queriam seguir a esse Deus que eles diziam que eles amavam, mas eles iam por outros caminhos. Quantas vezes nós fazemos isso? Ah, se Deus me der tal coisa, eu vou servir a Ele. Se Deus me der fazer com que tal projeto aconteça, então eu serei fiel a Ele. Às vezes a gente faz isso. Estou bravo com Deus. Estou bravo com Deus. Daí eles entravam em outro Deus, o Deus caprichoso, que era o Deus Baal. Era o Deus assim que eles falavam, você pode até acreditar nele, mas não confie plenamente nele. Às vezes nós não confiamos plenamente no nosso Deus, queridos. Nós não confiamos plenamente. Nós nos desesperamos diante de situações, isso denota falta de confiança. Nós não cremos que o Deus Todo-Poderoso vai nos suprir nas nossas diversas áreas, em todas elas. E daí, dentre os deuses também, ali eu vi o Deus Belzebu, que era o Deus das feridas abertas. Era o Deus da mágoa, né? Onde a ferida aberta vem mosca. Era o Deus que se alimentava de mágoa. E era isso que eles estavam vivendo. Eles amavam a Deus, mas amavam do jeito deles. Às vezes nós amamos Deus, mas nós amamos do nosso jeito. Portanto, o Senhor quer nessa noite, querido, que você entenda que Ele tem planos de paz para você, mas você precisa entender que Ele quer te dar este poderoso rio de vida que precisa fluir de você, independente de coisas, independente de situações, independente de geografia, independente, Ele quer fazer fluir de você este rio de vida. Rio de vida, você vai ser um sinal da graça do Senhor, mesmo em tempos de cativeiro. Está todo mundo falando de morte, né? Tem gente sendo ministrada pela Globo todos os dias. Quem te ministra? A Globo News, a CNN, a Band News. Tem gente que é ministrado por esse povo. Seja ministrado pelo Senhor nessa noite. Seja um sinal de Deus aonde quer que você seja, e saiba, o Senhor te coloca em situações para que você cresça, para que você floresça, para que você possa ser um canal de bênçãos na vida de pessoas que não conhecem esse Deus, mesmo em tempos difíceis. Os tempos difíceis não definem quem você é, mas a palavra de Deus te aponta o teu destino.
Quantos creem nisso? A palavra de Deus aponta o teu destino. E nessa noite o Senhor, Ele quer se tornar aquele que é o doador da vida total. E a sua vida é abundante na tua vida. E eu queria te desafiar, feche seus olhos. Feche seus olhos. Queria que você se colocasse em pé. Talvez você esteja passando por dificuldades, querido. Mas o Senhor tem planos e um tempo para acabar isso. Você pode prolongar isso. Você pode prolongar isso, mas o Senhor quer fazer com que isso acabe. No tempo dEle. É no tempo dEle. É no tempo dEle. E eu queria desafiar você a dizer, Senhor, me ajuda, Deus, não só te amar, não somente amar as coisas que o Senhor ama, mas eu quero amar, Senhor Deus, a ponto de deixar aquilo que eu amo. Deus, em troca daquilo que o Senhor ama. Isso é vida em abundante, querido. Isso é vida em abundância, é a vida que flui da vontade poderosa do Senhor nas nossas vidas, e o Senhor quer que você chegue a esse nível de transbordar. Chega de sequidão, chega de sequidão, chega de sequidão. Fala para o Senhor, eu estou cansado, Jesus, de barganhar com o Senhor, de achar que o Senhor é caprichoso, que o Senhor só vem na hora que o Senhor quer. Não é isso, querido, que o Senhor, Ele vem na hora que Ele encontra um coração quebrantado e contrito. Ele jamais, 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 jamais te abandona, porque a vida dEle é abundante. A vida que flui do Senhor é abundante para a tua vida. E eu queria desafiar você que quer mudar de nível. Mudar de nível. Chega de sequidão. Agora eu quero vida em abundância, eu quero viver em abundância. Eu quero viver em abundância. Chega. Você que está disposto nessa noite a dizer isso para o Senhor, eu quero que você venha aqui na frente. Fala para Ele, Senhor, eu não te sirvo por nada que o Senhor possa me dar, eu te sirvo porque Tu és o meu Deus. E querido, não existe satisfação maior do que nos encontrarmos nele, do que nós vermos que a nossa maior necessidade é Ele, não aquilo que Ele nos dá. Eu queria desafiar você a vir aqui na frente. Fala para Ele, chega de ser do meu jeito, Jesus. Chega de ser do meu jeito. Chega de ser do meu jeito, agora é do Teu jeito. É do Teu jeito, chega, eu quero viver isso que o Senhor tem para mim, vida em abundância. Mesmo em meio a um deserto, mesmo em meio a uma tristeza, Senhor, essas situações não conseguem mais definir quem eu sou, não conseguem mais definir quem eu sou, Senhor, Deus, mas o que define quem eu sou é o Senhor, é aquilo que a Tua palavra diz, é aquilo que o Senhor declara sobre a minha vida. Isso é viver em abundância. Isso é viver em abundância. Vai ministrando, Senhor, os corações que Te amam. Vem alegria, vem de manhã, sim, a alegria vem quando o Senhor fala com as nossas vidas, e Ele fala o tempo todo. Renova as mentes, Senhor, renova corações. Enche um rio de água viva, rios de águas vivas. Isso é vida em abundância. Isso é viver abundantemente.